Boa noite a todos presentes, boa noite a todos de casa. Então, sejam bem-vindos novamente, à Semana das Engenharias, Arquitetura e Design. Agora nós vamos ter uma palestra com o tema Construção e Manutenção de Redes de Média Tensão para Parques Eólicos. Tá? Estou aqui com o nosso palestrante, o professor Daniel Kenji de Alencar, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, doutorando em engenharia elétrica e trabalha há 10 anos na coordenação de projetos integrados ao sistema elétrico de potência, especialmente em projetos de construção e manutenção de redes e subestações de parques eólicos. Então, palavra do professor Daniel. Como a professora Rebeca falou, eu já tenho algum tempo que eu estou na área, estou correndo por aí. E a palestra anterior aqui foi bem interessante para quem pôde acompanhar, porque traz um pouco do que eu também vejo, de trazer a academia junto com o processo de mercado, trazer os alunos muito cedo para dentro do mercado e de volta para a academia. Eu acho que é uma troca muito interessante. Eu vou passar aqui rapidamente um históricozinho sobre a minha formação, tá? Para vocês entenderem de onde é que eu venho e por que eu estou aqui falando para vocês. Eu sou, como a professora Rebeca falou, eu sou graduado em engenharia elétrica. Da minha graduação, eu já emendei, já caí para o mercado, então eu entrei em programa de trainee, fui empreendedor muito cedo, era desenvolvedor de software. Quando eu caí para o mercado, eu caí num programa de trainee, então eu fui trainee de uma multinacional. Como trainee da multinacional, eu emendei no MBA, então fui para fundo no mercado mesmo, no sentido de ser gestor, na busca de ser um gestor, gestor de mercado mesmo, um gestor de uma empresa de engenharia. E no meio do caminho, acabei voltando para a academia, acabei voltando para fazer um mestrado, acabei voltando para começar um doutorado, porque eu comecei a sentir que o mundo mudou. Acho que a palestra a palestra anterior mostrou um pouco disso, de que o mundo muda muito rápido. E se a gente não mudar atrás, vocês hoje estão se formando, daqui a pouco vão estar no mercado e daqui a pouco vão sentir essa necessidade também de ir mais a fundo. Então, no meio do caminho, entre meu mestrado e doutorado, eu abri uma startup. Então, eu tenho uma startup, eu tenho uma empresa de engenharia e hoje eu trabalho também no setor de engenharia. Então, tudo isso vem acontecendo na minha vida já há algum tempo. Então, eu sou professor no meio do caminho, ainda consegui ser professor, sou professor das graduações de engenharia de algumas instituições. Também tenho, como empreendedor, uma empresa de operação e manutenção. Essa empresa, desde 2016, eu trabalho. Antes disso, eu trabalhava nessa multinacional, também na área de parques eólicos. Então, faço operação e manutenção do sistema elétrico de potência, seja subestação, seja linha de transmissão, seja rede. Tá? E, como profissional, hoje, nesse momento, eu estou como coordenador de obras de rede de média tensão. Para vocês terem uma ideia do projeto um dos projetos que eu estou liderando hoje, é o 8º maior parque do mundo que está sendo construído aqui no Rio Grande do Norte. Então, a rede de média tensão que eu estou trabalhando é uma rede de 1.900 estruturas de concreto. São 223 quilômetros de condutores. Então, é um mega projeto, é um projeto muito interessante. É um projeto de 500 mega de energia, um único parque eólico. Tá? Então, eu não venho... Às vezes, quando eu começo a dar uma palestra, dar aula, no primeiro dia de aula, os alunos meio que tiram, é muito novo, vai acrescentar o quê? Então, eu gosto de trazer isso aqui para poder mostrar um pouquinho que eu tenho uma certa bagagem, que eu vou falar não é nada muito chutado, não, tá? Eu gosto, como a palestra anterior foi uma palestra mais de mercado, mais de afloramento, Aqui a professora Rebeca pediu que eu fizesse algo um pouquinho mais técnico, então vamos tratar um pouquinho mais técnico. Dentro da minha formação, na graduação, trabalhei com análise de estabilidade do sistema elétrico de potência. Então, o meu TCC é em estabilidade, em análise do sistema elétrico. E como análise, como estabilidade do sistema elétrico de potência, eu estudei bastante o que é o sistema, o que é o CEP, o que é o sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência, alguns aqui talvez já tenham uma formação, já mais para o fim da formação, já tenham visto as cadeiras de disciplinas de análise, disciplina de sistema elétrico, de geração, transmissão, distribuição. Aqui é a figura mais tradicional que existe. O sistema elétrico de potência é constituído da geração, da transmissão, da distribuição e do consumidor final. Tá?
Essa figura aqui ela já tem uma mudança das figuras mais tradicionais, que ela tem ali um geradorzinho eólico no meio do caminho, a geração distribuída. Então, a geração distribuída é algo que também está entrando bastante no mercado. Eu tenho tido bastante presença, visto bastante acontecer. Muitos de vocês que estão se formando, principalmente, buscando oportunidades na geração distribuída. Então, é interessante conhecer que ela faz parte do CEP, tá? Entender que ela faz parte do sistema elétrico de potência. Entender que ela é um agregado, ela é um apêndice ali do sistema elétrico. Por que disso? Porque eu noto, estando no mercado, vendo projetos, vendo execuções, que as pessoas esquecem. Acham que não é parte do sistema elétrico de potência. Acham que fazer um parque solar de médio ou pequeno porte não vai interferir no que é a gestão do sistema como um todo. Não vai interferir na estabilidade do sistema elétrico. Não vai interferir na forma como a concessionária de energia atua. E isso não é verdade. Ela gera uma série de benefícios, mas também gera uma série de contradições que precisam ser trabalhadas junto ao sistema elétrico. Tá? Então, o sistema elétrico de potência, a figura geral é essa daqui. Acredito que quem já passou pela disciplina, quem já viu, já reconhece a figurinha, que é uma figura bem tradicional. Tá? Especificamente, eu trabalhei especificamente em todos os setores, né? Desde a geração, passando pela transmissão, distribuição, geração distribuída, consumidor final, indústria, residência, todos eles eu já tive uma oportunidade de ter algum trabalho. Vou focar aqui mais na parte da geração e subtransmissão, é um intermediário que está ali. Quando a gente fala de parque eólico, o parque eólico é o gerador, o parque eólico está na geração. Só que dentro do parque eólico existe uma transmissão, que é uma transmissão normalmente em redes de média tensão, 34,5, 69 kV, 42 kV, dependendo do tipo de parque. Tradicionalmente, 34,5 kV é o que se encontra mais normalmente. E ela é uma rede que conecta o aerogerador, a subestação unitária que está lá no pé do aerogerador, até a subestação elevatória que vai entregar para a linha de transmissão. E a linha de transmissão vai carregar essa energia em 230, em 500 kV, em 800 kV, às vezes em tensão de corrente contínua, não é tão tradicional na eólica, mas você vai ver, por exemplo, nas hidrelétricas, a transmissão em corrente contínua, como Itaipu, como Belo Monte, você vai ter a transmissão em corrente contínua. Então, aqui tem muita novidade, tá? A gente olha isso daqui, essa figurinha, o professor Raimundo está aqui também, é uma figurinha que acho que nos anos 70 já tinha isso daqui. Muito antes de eu estar nascido, de vocês estarem nascidos, essa figurinha já existia. O sistema elétrico de potência, tradicionalmente, não mudou muito de lá para cá. Ele ainda é o mesmo conceito. Mas o que faz isso rodar hoje em dia mudou completamente. A introdução do GD, aqui no meio, no geradorzinho, esse segundo gerador, a introdução das automações nas subestações mudaram completamente a figura geral de como se transmite energia. Hoje em dia se fala de blockchain. Você vai falar de blockchain dentro da linha de transmissão, dentro da subestação. De que maneira uma subestação ela pode ser mais segura contra um ataque cibernético. Isso é uma ideia, é um conceito que a academia trouxe há poucos anos atrás e o mercado já acordou para isso. O meu doutorado trata diretamente de redes de média tensão e de duais digitais. É outra palavra-chave que talvez vocês vão ouvir muito em breve. O dual digital nada mais é do que um modelo matemático representativo do modelo real. Aqui no Brasil tem uma empresa, aqui no Ceará especificamente tem uma empresa de ex-alunos do ITA que faz modelos digitais de torres eólicas. Eles pegam uma torre eólica real, modelam matematicamente e começam a fazer simulações em cima dela, como inteligência artificial, com Big Data. São todas palavras-chave de um mundo diferente. Estão embutidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Estão embutidas na figurinha dos anos 70. Até hoje isso daqui funciona da mesma forma, a energia é gerada, transmitida, distribuída, chega na nossa residência, mas o meio do caminho mudou bastante. Tá? Então, o sistema elétrico de potência, concepção é essa. E o sistema elétrico brasileiro ele tem uma peculiaridade, ele tem algumas diferenças em relação a outros modelos do mundo. E eu considero um modelo muito bom. Eu acho o modelo brasileiro um modelo muito bem conceituado, muito bem constituído. Basicamente, os grandes players, né, os grandes participantes do setor são o CNPE, CMSE e MME. CNPE é o Conselho Nacional de Energia. Então, ele faz a legislação como um todo. Ele domina, é o comitê, na verdade. Ele faz o domínio do que tem que ser, do que é a filosofia do mercado elétrico brasileiro. De que forma o mercado brasileiro vai atuar.
O mercado brasileiro de energia é um mercado baseado em térmicas e hidrelétricas. Então, é um termo hidráulico. Cada vez mais térmico, cada vez menos hidráulico. Por uma restrição de dificuldade. Construir uma hidrelétrica é cada vez mais difícil, apesar do Brasil ser o maior potencial, mas é difícil construir. Tem um aspecto de meio ambiente muito pesado para construir uma hidrelétrica. Mas é uma energia limpa, é uma energia geralmente de grande monta, então você monta uma hidrelétrica que você vai ter uma garantia de produção durante muito tempo, mas é difícil fazer. E tem outra. A hidrelétrica depende do ciclo das quadras chuvosas, que cada vez mais são mais complexas. Então, você fazer uma previsão de bacias hidrográficas para garantir a produção que você precisa, pode ser complicado. Então, a hidrelétrica é uma ótima opção? Mas ela tem peculiaridades que precisam de atenção. E por que o Brasil, então, apostou na térmica? E se você pegar o plano PNE 2030, que é o Plano Nacional de Energia até 2030, e hoje já tem até 2040, você vai ver que nele o foco é térmica. O foco brasileiro é produção de energia térmica. Porque a térmica é fácil de despachar. A térmica eu despacho na hora que eu preciso. A hidrelétrica eu preciso ter água. Se eu conseguir reservar água, eu despacho na hora que eu preciso. Mas se eu não consigo guardar água, eu não despacho. A térmica não. A térmica, principalmente a térmica a gás, a primeira parte do ciclo combinado, ela é muito rápida. Eu preciso de energia agora, eu ligo uma turbina a gás, ela vai gerar em poucos milissegundos, ela está na produção. Uma hidrelétrica para dar partida, talvez leve algumas horas para poder entrar num nível de produção. Então, é importante a gente entender que a térmica é necessária. A térmica é necessária pela velocidade com que ela entra no sistema. Ela garante a estabilidade do sistema de potência. Então, às vezes a gente encontra na mídia falar é um retrocesso o Brasil vir falar de térmica, tendo potencial eólico, tendo potencial solar. Mas lembra que a eólica é intermitente. Se eu tenho um apagão de vento, se o vento para de um momento para o outro, ele não para em uma usina, ele para em várias usinas. E aí eu perco vários gigas de potência de uma hora para outra. Quem que vai recuperar? Quem que vai segurar o sistema elétrico nesse momento? Quem vai segurar o sistema elétrico é a térmica. A solar é a mesma coisa. A solar, se ela tem um problema, ela vai sair do sistema. Quem que vai segurar? Geralmente é a térmica. E tem outras vantagens. Quando eu tenho uma térmica forte, uma térmica bem constituída, eu posso guardar água. Guardar água no ponto de vista de produção hidrelétrica, mas também dos usos secundários de água. A água, principalmente no Nordeste, onde nós estamos, ele precisa de água, ele precisa dos reservatórios. Então, também nisso ajuda. Estou dizendo então que a térmica é a melhor solução energética? Não, obviamente não é, pelas questões ambientais, pelo impacto ambiental que gera. Mas a gente precisa entender que como o sistema elétrico de potência está mudando, para falar de blockchain, para falar de big data, também a produção térmica está mudando. A usina carvão que eu tenho hoje não é a mesma carvão que eu tinha há 30, 40 anos atrás. O leito fluidizado de carvão hoje é um carvão a alta pressão com capacidade de queima de 90%. Então, o que eu gero de impacto ambiental é muito mais reduzido do que era uma usina de 30 anos atrás. Então, precisa entender, e vocês como engenheiros estão saindo no mercado, precisam entender e criticar um pouco do que é dito. A produção térmica ela é ruim? Mas ela é necessária. Tem outras soluções? Tem, mas elas têm que ser bem equilibradas. Quando alguém vem falar para o plano de energia brasileiro, ele é retrógrado porque não quer colocar 100% de eólica no sistema, porque 100% de eólica no sistema não é sustentável. Em 2008, mais ou menos, teve um apagão na Europa, baseado tudo começou, o processo todo começou com um problema na Espanha, na geração eólica. A Espanha é um grande gerador eólico e solar. O vento parou, a produção eólica da Espanha, que estava no índice de segurar boa parte da potência da Europa, de uma hora para outra parou. O sistema tenta se recuperar. O sistema elétrico, os sistemas interligados, depois eu volto para isso, os sistemas interligados como o nosso, eles são capazes de se recuperar de instabilidades. Só que o que aconteceu lá foi uma grande carga de energia, uma grande produção de energia saiu do sistema no momento de pico de carga. Eu não tenho capacidade de recuperação. As térmicas entraram, não conseguiram recuperar, saiu derrubando. E aí é um efeito dominó. Os apagões que acontecem no Brasil são muito similares. É um problema que leva a outro, e de repente você tem um apagão a nível nacional. Então, os sistemas interligados são vantajosos. Deixa eu só voltar para falar aqui dos outros. Eu estava falando do comitê, que é quem determina as políticas, como o PNE, 2030, 2040. Eu tenho o Conselho de Sistemas Energéticos, que determina de que forma o mercado vai ser regulado, a parte de energia, do lado de cá,
e o Ministério de Minas e Energia, que é quem dá a operacionalização do sistema. E quem operacionaliza o sistema de uma maneira mais direta é a ANEEL, via dois elementos: Operador Nacional do Sistema e Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, ONS e CCE. Essas duas figuras do final, principalmente a ONS e o CCE, são talvez as figuras mais fundamentais para o equilíbrio e para a estabilidade do sistema elétrico. O operador nacional é responsável por garantir o despacho. O operador nacional garante que a energia esteja onde ela é necessária, que a transmissão de energia aconteça de onde é necessário para onde é possível produzir. Então, ela despacha uma central eólica ou não. Ela despacha uma hidrelétrica ou não. Ela manda entrar uma térmica ou não. É a ONS quem faz isso. A EPE, que é outro que está marcado aí também, a Empresa de Pesquisas Energéticas, ela faz o plano. Ela faz o plano nacional que vai lá para o CNPE. Ela faz o PNE 2030, ela faz o PNE 2040. Ela determina que o Brasil tem que ter uma quantidade de térmica percentual em cima da hidrelétrica. Que o potencial eólico brasileiro pode ir até um certo valor, até uma certa quantidade. É a EPE que faz essa pesquisa, a EPE que faz esses estudos. Tá? E a gente chega num sistema interligado. A ONS, o Operador Nacional do Sistema, é quem faz a gestão do Sistema Interligado Nacional. Pra vocês terem uma ideia, o Sistema Interligado Nacional ele é tão grande que ele cobre toda a Europa. Se você virar ele de lado e botar em cima do mapa da Europa, ele pegaria a Europa inteira. Tá? Então, é um sistema muito complexo, é um sistema muito robusto. E é um sistema muito interessante, porque é um sistema baseado nos ciclos de água brasileiros. O Brasil ele é potencialmente hidráulico. A energia fundamental e mais tradicional é a hidráulica. E você tem centros de geração hidráulica fortes no Brasil. Você vai ter aqui no sul, esses A, B, C e D, são os principais polos de produção hidráulica do sul, sul-sudeste. Então, Bacia do Paraná, Bacia do Paranapanema, Bacia Grande e Bacia do Parnaíba. Essas bacias geram o grosso de energia necessária para o centro de carga. O centro de carga brasileiro também está no sul. Então, você tem a geração hidráulica próxima do centro de consumo. E você tem uma geração também bastante grande, potencial bastante alto, lá na letra E, que é Paulo Afonso, que são as usinas do Rio São Francisco. Só que no São Francisco você tem outro problema, você precisa da água para outros usos. Então, você acaba despachando menos energia naquele polo, você acaba guardando mais água por ali. Enquanto para o sul você já vai ter problemas maiores. Além disso, você tem cada vez mais no norte, no extremo norte, uma produção de energia baseada no Rio Madeira, baseada em usinas de fio d'água. Você tem novas fronteiras de geração hidráulica. E até uma curiosidade, a gente pensa que a geração hidráulica vai ser muito forte no norte, que o norte tem muita água, vai ser muito fácil produzir. O problema é que o norte não tem queda, o norte não tem volume para armazenagem de água. Então é muito difícil você construir uma usina de grande potencial, exceto as de fio d'água. E o problema da usina de fio d'água é que ela depende que o fio d'água exista. Se o rio começa a diminuir a vazão, a fio d'água passa a não gerar ou gerar muito pouco. Então, depende do fluxo de água, depende da velocidade da água para poder produzir energia. E se eu não tenho esse fluxo, eu não vou ter produção. E o que tem acontecido no Brasil é que a hidráulica cada vez mais volta para A, B, C e D, volta aqui para o sul, na formatação de PCHs. É cada vez mais comum a gente ter mais PCHs, principalmente nas bacias do Rio Paraná. Muita PCH nova está sendo construída lá. E soluções novas. De novo, a geração hidráulica, a geração hidrelétrica, ela também está sendo modernizada. Tem um padrão novo de geração hidrelétrica, de PCH, que é baseada no acúmulo de água. É um tubulão que junta a água durante o dia, você tem uma nascente de água em cima de uma serra, você enche um tubulão de água. Uma vez por dia, 2 vezes por dia, você descarrega aquela energia de uma vez só. Turbina Kaplan, turbina de alta velocidade, você descarrega toda ela na turbina, a turbina gera energia naquele momento. Quando é que ela entra? No momento de pico. No momento que eu tenho um problema de geração. Então, é uma usina despachável hidrelétrica. Então, são soluções novas. A gente pensa, talvez, principalmente quem pega essas disciplinas mais tradicionais, com pessoas com livros muito antigos, livros não atualizados, acaba não sabendo que essas coisas existem. Então, tem um modelo de PCH totalmente novo, totalmente diferente do que é o padrão de mercado, que é despachável tal qual uma usina a gás, uma usina de rápida inserção no sistema, e ela está aí, sendo construída no Brasil. E a gente talvez não saiba. Tá?
Sistema interligado nacional, ele aumenta a estabilidade, é uma das grandes vantagens dele ser interligado. Eu tenho mais estabilidade, eu tenho mais capacidade do meu sistema de ser robusto e absorver impactos, então perdas. Norte ou sul começa a demandar mais energia, eu vou para o norte e busco energia. Então eu tenho capacidade de despacho muito maior. Isso é uma grande vantagem. Eu tenho mais confiabilidade, o serviço é contínuo. Eu tenho capacidade de estar trazendo energia de um ponto para o outro, levando energia de um lado para o outro. O sistema é bidirecional. Eu consigo ter despacho de energia muito rápido. Aumenta a disponibilidade. Quando tenho um sistema que é interconectado, eu não preciso ter a minha fonte de geração do lado da minha fonte de consumo, como era lá no começo, assim que se começaram a produzir energia. Você fazia térmica onde era o consumo. Hoje em dia você pode ter uma geração lá no norte, que quase não tem consumo, e essa energia ser consumida toda no sul e sudeste. Tá? E além disso, ela é mais econômica. O sistema interligado acaba sendo mais econômico. Mas tem desvantagem, o sistema é muito mais complexo. Um pequeno defeito, como aconteceu no linhão principal, que conecta Teresina. Esse linhão norte-sul, se você olhar essa linha azul grande que passa aqui no meio, que é uma linha CC, que conecta o sistema norte a sul, do lado dela tem uma vermelha. Esse linhão é um linhão muito frágil para o sistema elétrico brasileiro, porque ele é único, você vê, tudo do nordeste tem que passar por ali para chegar no sul. Se ele cai, eu tenho um sistema ilhado, eu tenho um sistema com dificuldade de recuperação. Então, 2001, o apagão que aconteceu foi uma queimada debaixo desse linhão. Derrubou o linhão derrubando, o norte se dividiu do sul, eu fiquei com 2 sistemas ilhados, o sul estava em pico de produção, o norte, Tucuruí, principalmente na época, estava segurando o sistema elétrico. De repente, eu perdi a capacidade de transmitir essa energia. O sistema veio por dominó se apagando. Então, o sistema interligado nacional ele é extremamente complexo, é extremamente interessante do ponto de vista de estabilidade, confiabilidade, disponibilidade e economia, mas ele também é complexo. Ele também demanda um cuidado muito maior. E por isso a gente tem figuras como a ONS. Por isso a gente vai ter figuras como a ONS e como a EPE, para garantir que uma necessidade, que o sistema tenha capacidade de recuperação, tenha capacidade de se reformular. E aí, assim, é um breve apanhado, né, do que é o sistema, acredito, não sei o semestre de vocês, mas quem já está mais para o final deve ter visto tudo que eu falei aqui, ou boa parte. Quem está mais no começo ainda vai ver um pouco disso. Mas para falar exatamente do que é o tema daqui, né? Construção de parques eólicos. Construção de parque eólico, eu tive a oportunidade de participar de todos os ciclos. Eu participei, enquanto trainee, eu participava da montagem da torre. Então, eu tinha participação na montagem lá, a base estava pronta, instalava todo o segmento de torre, na CL, hub, na PAS, e dava o comissionamento inicial. Então, eu botava para rodar. Que é isso daqui. Isso aqui é a parte interna de um aerogerador, certo? Basicamente, a grosso modo, todos os aerogeradores vão ter uma configuração bem parecidas. Pá, a pá quem vai fazer a captura, dentro da pá você tem o que a gente chama de pitch. O pitch ele faz a máximo aproveitamento do vento, então pequenas velocidades de vento. Você ajusta o pitch, que é como se você ajustasse a asa do avião, para que ele faça o máximo captura de ar. Então, a velocidade do vento vai aumentando, esse pitch vai mudando também para melhorar a captura. E no limite de operacional dele, ele evita que um vento excessivo venha danificar o sistema. Então, as pás, junto com o sistema de pitch, que são esses motores que estão aqui dentro, né, motores de passo, geralmente. O segundo ponto é o rotor, o hub. O hub não sei, uma curiosidade, o hub é a peça mais pesada dentro de uma nacelle, dentro de um aerogerador. Exatamente porque é ela quem absorve quase toda a rotação mecânica. Então, ela é extremamente pesada, é de metal maciço. O hub é essa bola maior aqui nesse caso, que é quem segura as pás, quem faz a conexão da pá com a nacelle. Então, o hub é extremamente importante, extremamente necessário para o funcionamento de um aerogerador. A nacelle é o corpo, tá? Esse corpo, a cabeça lá dele, a gente chama de nacelle. Dentro dele eu tenho um multiplicador de velocidade, a gearbox, que alguns modelos de turbina não vão ter. Por exemplo, um fabricante que não costuma ter é a Vobem. Quem não conhece o mercado, Vobem, Vestas, são grandes fabricantes. A Vobem tem uma concepção de usar um gerador síncrono. Por usar um gerador síncrono, ela não precisa do gearbox. Ela simplesmente controla a velocidade do sistema baseado na velocidade de rotação. Então, ele garante a rotação por um controle de pitch e de rotação bastante apurado, garante a velocidade de rotação, o motor é síncrono, é mais fácil.
A maioria dos outros trabalha com gearbox, que é uma transmissão de velocidade. Então, se a velocidade do vento aumenta, a pá roda mais rápido, o gearbox faz o controle para garantir os 1.800 RPM no gerador. 1.800 RPM no gerador gera 60 Hz. Então, já todo o sistema já tem uma garantia de entrega de energia de melhor qualidade. Além disso, do gearbox, eu tenho também um cubículo de média. Já isso, geralmente, hoje em dia, é cada vez mais comum o cubículo estar lá em cima, na nacelle, mas nos sistemas mais antigos, o cubículo está no chão, ou até fora do aerogerador. Então, depende muito da geração de turbina que você estiver trabalhando. Então, a grosso modo, uma visão bem ampla do que vem a ser um aerogerador, essas são as partes que o compõem. Tá? Além disso, eu tenho aqui embaixo esse conjunto de motores adicionais que fazem a rotação da nacelle. A nacelle, diferente do que a gente pensa, ela não está livre, como é um catavento, que ele vai buscando o vento livremente. A nacelle não, ela é orientada pelo vento. Então, eu tenho um sistema eletrônico de controle que garante que ela esteja sempre apontada para a direção do vento. Não é o vento que empurra ela para a posição, não. É um sistema de motores que faz o giro. Tá? Então, tem algumas peculiaridades interessantes e cada vez mais diferentes na montagem. Então, a minha carreira eu comecei montando isso. Eu comecei montando a parte mecânica e elétrica interna dele. E aí eu parti para redes de média tensão. Isso aqui é um projetinho de uma rede de média tensão, elementos básicos de construção, elementos de postes, né? A estrutura de postes que a gente costuma usar numa rede de média. É muito igual ao que a gente encontra na rua, muito parecido, pelo menos. Algumas das diferenças são, geralmente, o sistema elétrico para uma rede de média tensão. Primeiro, ela está em média, ela está no nível de tensão que não é o nível de tensão tradicional da gente encontrar na concessionária. Algumas redes são até em 69 kV, que a gente encontra, mas geralmente elas são em 34,5. 34,5 para cima, ela costuma ter um aspecto construtivo muito parecido com 69. Então, acaba sendo... A estrutura em si, ela tem alturas, ela tem esforços, ela tem um modelo construtivo muito parecido com o da distribuidora. Mas ela é diferente do ponto de vista de eu não ter muita chave, eu não ter religador, eu não tenho uma série de equipamentos que para a distribuição são importantes. Aqui eu estou interessado em dissipar energia. A energia vai vindo do aerogerador, vai entrar no cubículo unitário que está no pé ou em cima dele, vai estar em 34.000 kV, produzindo 1.000, 2.000 amperes, e essa corrente tem que ser escoada. Ela tem que chegar na subestação elevatória. No meio do caminho, eu não estou muito interessado em abrir chave, fechar chave, fazer movimento, garantir algum nível de confiabilidade adicional. Eu só quero que saia do meu ponto de origem, chegue no meu ponto final. Então, minha única preocupação é essa. Mesmo assim, eu posso ter chaves. Alguns casos específicos. Onde é que eu tenho chaves tradicionalmente numa rede de média tensão para parque eólico? Na saída do aerogerador. Assim que eu saio do aerogerador, eu coloco uma chave. Para quê? Para dar uma manutenção. E aí também é cada vez mais normal a gente encontrar projetos com chaves intermediárias, onde eu posso desligar um conjunto de aerogeradores em vez de um parque completo. A concepção de mais ou menos 5, 6 anos atrás era o parque começava no aerogerador, pegava mais 2, 3 aerogeradores ali e ia embora para a subestação. Então ele era um conjunto, um circuito contínuo. Hoje em dia, com os aerogeradores cada vez maiores, acaba que 2, 3 aerogeradores gera uma quantidade de energia muito grande. Então eu acabo tendo circuitos duplos, circuitos triplos, circuitos com até 4 elementos, até 4 circuitos no mesmo barramento. Para poder fazer uma manutenção disso, se torna muito mais difícil. Uma chave só agora vai ter que seccionalizar muito mais carga. Então, para evitar isso, cada vez mais comum de encontrar também chaves intermediárias. Todas manuais, tá? Aí o sistema, nesse ponto, o sistema de eólica ainda é um pouco defasado em relação aos sistemas de distribuição. Na distribuidora é cada vez mais comum você ver um religador automático. Na eólica você não vai ver, você vai ver sempre a chave manual. Sempre a chave que você tem que ir lá e bater a chave. Até porque a expectativa é que você bata muito pouco. O sistema de geração ele não deve parar. Então, se ele não deve parar, você não precisa de abrir, você não precisa desligar, você não precisa desconectar o sistema. Tá? Mas, se necessário, a gente tem colocado algumas chaves no meio do caminho. E um outro elemento que também é bastante necessário e algo que eu aprendi com o tempo é fibra ótica. A gente sai daqui meio que pensando só na elétrica, pensando só na forma que eu vou transmitir, na bitola do condutor, o dimensionamento das estruturas, esforço mecânico, e a gente chega lá e descobre que tem a fibra ótica. E ela é tão fundamental quanto o restante da geração. Sem fibra ótica, eu até consigo gerar e transmitir,
mas eu não tenho medição. Então, meio que não faz muito sentido do ponto de vista econômico. E aí, na Barra, na minha experiência, aprendi na Barra que a fibra ótica era importante. E aí tive que aprender a fibra ótica lá em campo, tá? Então, como eu falei para vocês, eu comecei montando o parque. Depois eu desci para a rede. Eu desci para montar rede, desci para montar subestação, desci para montar linha de transmissão. Então, foi um segundo momento de aprendizado dentro de parques eólicos, tá? E redes é totalmente diferente do que é uma linha de transmissão e é totalmente diferente do que era a rede interna de um aerogerador. Os conceitos são diferentes, os estudos são diferentes, a maneira como você produz o conceito e constrói aquele mecanismo é diferente. Enquanto eu estou dentro de um aerogerador, eu estou falando de cabos isolados, com proteções, com blindagens relevantes. Eu tenho um sistema de aterramento em vários pontos, então tem uma série de opções diferentes. Quando eu vou para a rede de média tensão, eu já não tenho mais aterramento, quase nenhum no meio do caminho. A rede ela é geralmente de cabo nu e quando é enterrado, o sistema de blindagem é totalmente diferente. Eu vou aterrar de um lado só, não vou aterrar dos dois. Eu tenho um aspecto de estabilidade, eu tenho perdas, eu tenho uma série de referências totalmente diferentes quando eu vou trabalhar na rede. E quando eu vou para a linha de transmissão, muda tudo de novo. Porque na linha de transmissão eu estou interessado em manter nível de tensão, estabilidade do sistema, qualidade de energia, coisas que eu não estava preocupado quando eu estava falando de rede de média tensão. Eu não estava tão preocupado quanto quando eu estava falando de rede de média. Então, para cada fase, você tem uma concepção diferente e tudo é transmitir energia. Tudo é gerar uma corrente e transmitir essa corrente até o caminho final. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de que não é tão simples. Vocês veem esses numerozinhos, cada numerozinho desse é um detalhe. É um parafuso, é uma porca, é uma arruela, e isso faz muita diferença numa rede de média tensão. Como eu falei para vocês no começo, eu passei muito tempo em operação e manutenção, principalmente manutenção. Manutenção de rede de média tensão é o caos. Você imagina você com uma rede energizada ter que trocar uma cruzeta que seja dessas. Não é simples, não é fácil, tá? É muito detalhe, é muito pequeno, muito pequenos detalhes para você estar atuando, tá? Então a rede de média também tem essa peculiaridade. Ela é mais difícil do que uma linha de transmissão. A linha de transmissão, você está falando de voo de 400, 500 metros, é uma estrutura metálica, ela é grande, ela é complexa, mas ela vai dar muito menos problema. Uma rede de média tensão tende a dar muito problema. Não dá muito problema, mas ela é um ponto de fragilidade para o sistema. Então vamos fazer uma rede enterrada, essas redes subterrâneas. Também são pontos de problema e o pior, quando dá problema, é escondido. Até você achar o problema, você acaba gerando perdas muito grandes. Tudo isso daqui está focado no aspecto financeiro. Eu falo sempre nas minhas aulas, na engenharia, eu aprendi isso, na engenharia cada vez uma junção maior de técnica com finanças. Se vocês saem daqui hoje pensando só em técnica, um projeto desse aqui vocês vão ter problema. Um projeto como esse que eu estou montando de 1.900 estruturas de concreto, é um projeto de 80, 100 milhões de reais, não é um projeto simples de você estar lidando do ponto de vista só técnico. Eu vou fazer a melhor técnica possível e vou construir. Você vai ter dificuldades. Você vai ter que selecionar muito bem o que você vai usar para poder gerar um retorno financeiro adequado para o seu projeto. Então, trabalhar com todo o setor eólico é complicado, principalmente hoje em dia, em valores cada vez menores. Para vocês terem uma ideia, em 2008, 2009, quando eu estava começando a ter alguma relação com o setor, a energia de um parque eólico era vendida a 400, 500 reais no leilão. Hoje em dia, o último leilão foi 46. Ele está falando uma queda de 10 vezes em menos de 15 anos. É muito relevante. Então, o custo-benefício de um parque eólico é cada vez mais complicado de ser batido, tá? E ainda mais hoje você tem os parques solares também com preços bastante apertados. Hidrelétricas com preços apertados. O consumo de energia cada vez maior. Então, é um desafio. Isso aqui é um desafio e a gente não aprende no banco de faculdade. Infelizmente, eu cheguei no mercado e vi que o que a gente vê na faculdade não ajuda muito. Ela dá uma direção, é uma ferramenta, mas não ensina. Não ensina o que você precisa para entregar o valor. E aí a gente chega à subestação. Também eu tive oportunidade, principalmente na manutenção, de dar manutenção em grandes subestações. Subestações de 500 kV, 750 kV, 230. No mercado de eólica, você vai encontrar basicamente subestações de 230 kV. Algumas numa configuração, não sei quem aqui talvez seja técnico conhece, uma configuração dessa aqui é uma configuração extremamente apertada.
você vê que cada conjunto de condutores e cada 3 deles está muito próximo um do outro. Isso aqui é um caos para manutenção. Isso aqui é um caos para você fazer uma parada de manutenção de circuitos específicos. Você não consegue acessar. Você acaba tendo perdas financeiras por uma má escolha de desenvolvimento de um projeto. Então é um projeto ruim. Mas tem os seus valores também, né? Ele pode ser ruim do ponto de vista de manutenção, mas do ponto de vista de construção ele foi mais barato, porque ele é mais compacto. Ele acaba gastando menos com concreto, menos com área, menos com outros elementos, tá? Então, subestação do ponto de vista construtivo, é onde se investe talvez mais. Tanto quanto o que se investe no aerogerador em si. A subestação está lá no mesmo patamar nível de custo total. RMT e linha de transmissão acaba sendo valores agregados menores. Mas a subestação precisa ser bem construída também. Principalmente, aqui eu falo mais da manutenção, nem tanto da construção em si. A manutenção precisa ser muito bem pensada. O setor eólico como um todo, ele vem de uma filosofia de um cuidado um pouco menor do ponto de vista de manutenção, do que vai acontecer depois. Então, cada vez mais as pessoas estão acordando de que é importante ter uma visão maior. Então, subestação é mais para uma ilustraçãozinha. Processo construtivo. Eu trouxe aqui só algumas imagens que mostram um pouquinho do que é a dificuldade de uma construção, de um processo construtivo de um parque eólico. Isso daqui é uma montagem de uma cava de uma estrutura em pedra, em rocha. Obviamente, você vai montar parques eólicos hoje, eles não estão mais na beira da praia, não está mais lá em cima da duna. Você está montando um parque eólico cada vez mais na montanha. Está montando parque eólico em formações rochosas. Esse caso aqui é uma forma, que a gente chama uma forma perdida, é uma técnica construtiva que a gente pega emprestado da engenharia civil, e até corrobora um pouco com o que também foi dito antes. A gente precisa se juntar, a engenharia elétrica com a civil, com a mecânica, um parque desse nível de complexidade aqui, um engenheiro eletricista não faz. Primeiro que eu nunca tinha visto na minha vida que isso aqui era possível fazer, que dava para fazer uma forma e nessa forma jogar concreto dentro e ela vai ter um reforço estrutural para esse tipo de fundação. Eu, na minha formação, não tive essa oportunidade. Então, um engenheiro civil teve. Um engenheiro civil viu isso daqui, baseado em como se constrói a base da estrutura de um aerogerador, vamos fazer igual para as estruturas de concreto, para os postes. Então, isso aqui é uma solução diferente, é uma solução, não digo inovadora, mas diferente. Tradicionalmente, isso aqui seria feito como? Você abriria um buraco diretamente no solo, colocaria o poste, jogaria concreto ou um reaterro de solo-cimento, algum outro material. Aqui eu estou tendo um reforço estrutural com base de ferro, então dentro dele eu tenho ferro, e por fora eu tenho uma manta metálica para garantir que o concreto não vaze. Isso aqui vai ser inteiramente concretado, tá? Então, o primeiro passo para o desenvolvimento de um projeto, de uma rede de média tensão, de um parque eólico, vem das escavações. E eu reforço, cada vez menos você vai ter uma escavação em solos bons, você vai ter escavações cada vez mais complexas. O próximo projeto que eu vou pegar é um projeto onde essa solução já vai ser difícil de ser tomada, porque aí vai ser rocha pura, rocha diretamente na rocha, engastamento direto em rocha é difícil de ser realizado. E a gente já está pensando em soluções novas. E aí vou de novo lá na civil, estacas raiz, vamos usar bases expostas. Então a rocha, eu vou construir em cima da rocha uma segunda base e vou concretar meu poste sobre a rocha. E a rocha colada na minha base estrutural. Então são soluções totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver. E quem projeta isso daqui é a gente, é engenheiro eletricista, é engenheiro que não foi treinado para esse tipo de problema, tá? Mas para mostrar para vocês como começa muito, muito cedo. Os problemas de uma rede média começam muito cedo e a gente precisa estar antenado para poder construir. O segundo processo construtivo é a implantação do poste em si, tá? A implantação do poste, a gente pode pensar, eu chego comum que implanta um poste. Tem vários problemas. O primeiro problema que a gente encontra muito é numa área arenosa, numa duna, acesso. Construção de acesso para as redes de média tensão, quem teve a oportunidade de passar em algum parque ou vai ver que geralmente elas são muito mal construídas. O acesso de rede ele não é um acesso privilegiado. Você vê bons acessos para os aerogeradores e acessos ruins para as redes de média. É uma filosofia que precisa mudar. Nos meus projetos, eu tenho tentado mudar e construir acessos melhores para garantir produtividade, garantir um acesso adequado, garantir uma capacidade diferente de produção.
Nesse caso aqui, vocês vão que aqui na frente tem um caminhão, um trator. Esse trator foi necessário para levar esse caminhão até lá, para ele implantar e depois tirar. Isso aqui é porque a foto não mostra, mas a saída dele é um declive de quase 20 graus. É um declive extremamente grande, tá? É um declive extremamente complicado de ser acessado. E isso é uma realidade que a gente também vai ver. Aqui eu tenho soluções da engenharia mecânica. A engenharia mecânica tem implementos, tem materiais diferentes para fazer a implantação de um poste. Eu tenho manipuladores em 3 dimensões, são braços mecânicos, que você coloca na ponta de não de um muque, mas você bota na ponta de um trator, você bota na ponta de uma retroescavadeira, e aí você tem capacidade de fazer uma implantação em terrenos complexos de uma maneira mais ágil, mais rápida, mais adequada. E além disso, você também tem estruturas especiais. Normalmente, o que se faz? Para diminuir um custo, você vai colocando as estruturas em qualquer lugar. E aí você acaba colocando estruturas no nível de projeto, né? O papel aceita tudo, em fundos de vale, ou então no alto de uma montanha, no alto de um topo rochoso, e você, na hora de construir mesmo, na hora que chega para você na construção, você não consegue fazer mais. E aí você vai para estruturas especiais, estruturas de concreto, estruturas especiais de concreto, estruturas especiais metálicas, de fibra. Então, cada vez mais, você acaba encontrando isso. Eu tive projetos em Araripina, na divisa do Ceará, Pernambuco e Piauí, que foi necessário usar bastante poste de fibra. E o poste de fibra, o modelo construtivo dele é diferente. O poste de fibra, você praticamente fabrica ele no local. Ele chega lá, os segmentos, você tem que colar um no outro, passar um material, esperar secar, e tem todo um processo totalmente diferente. Agora, ele é muito leve, ele é muito fácil de ser transportado. Então, são soluções diferentes. Precisei também fazer soluções metálicas, linha de transmissão. Mas uma linha de transmissão para uma rede de 34,5, porque não tinha condições de vencer vão. E aí, quando a gente pensa em vencer vão, pensa em vencer dificuldades geológicas, entra uma outra questão também no projeto, o cabo, o condutor. Quando se faz um dimensionamento de um condutor elétrico para uma rede de média, você faz baseado nos mesmos conceitos que a gente faz para uma residência. Queda de tensão, capacidade de condução de corrente, são os mesmos elementos, tá? Só que tem um porém. Geralmente os cabos que você vai usar para uma rede de média tensão vão ser cabos isolados ou de cobre, dependendo da agressividade, mas geralmente de alumínio. E sendo de alumínio, a preferência que tem se dado no mercado são os cabos totalmente de alumínio. E o cabo totalmente de alumínio, quem já pegou o alumínio na mão, vê que ele é muito leve, mas ele tem um escoamento muito grande. O que isso quer dizer? Eu não consigo fazer vãos longos. Então, eu troco a capacidade de vãos de 400, 500 metros, como são nas linhas de transmissão, que usam cabos com arma de aço, eu troco isso por vãos menores. Vãos menores na rede de média tensão, nesse nível de terreno, quer dizer mais poste, mais dificuldade. Então, vira um jogo, de novo, financeiro, e aí que eu falo que a finança é importante, entre até que ponto vale a pena eu gastar menos no meu condutor e gastar mais nas minhas estruturas de concreto. Do ponto de vista não apenas financeiro de compra, de aquisição, não apenas no CAPEX, mas também no OPEX, na hora de operacionalizar isso, na hora de implantar, na hora de instalar. Então, esse tipo de solução aqui tem que ser muito bem pensada, muito bem cogitada cedo no projeto. Pode falar. O senhor também verifica a questão de fazer rede média subterrânea, já que em alguns lugares a quantidade de estrutura não vai ser adequada. Então, eu sei que a questão subterrânea é bem mais cara do que a aérea, né? Mas essa questão de paradas e manutenções, às vezes a gente vê que as redes subterrâneas requerem bem menos manutenção. Inclusive, hoje eu tenho 3 projetos simultâneos acontecendo. Esse lá no Rio Grande do Norte, que é totalmente aéreo, e eu tenho um também no Rio Grande do Norte do lado, que é inteiramente subterrâneo. Custa 4 vezes mais, a diferença de custo de um para o outro. E o subterrâneo, nesse tipo de condição, onde eu tenho que abrir uma cava, que é só um buraco, para um poste na rocha. Agora você imagina abrir uma vala na rocha. O que aconteceu nesse projeto subterrâneo? Explosão. Então, as quebras de rocha, fracionamento de rocha, todo baseado em explosões. E a explosão tem uma dificuldade construtiva. Eu não consigo controlar muito bem a explosão. Então, eu vou fracionando a rocha, eu vou abrindo a rocha, e às vezes ela abre mais, às vezes abre menos, às vezes eu tenho que fazer 2, 3 planos de fogo. Então, eu tenho uma dificuldade, um imponderável construtivo na hora que eu escolho a subterrânea completa. Eu posso ter sorte e pegar um acesso que ele é inteiramente bom. E aí eu vou com uma retroescavadeira e vou abrir rápido e vou fazer rápido a minha instalação. Eu posso ter azar e pegar um acesso totalmente rochoso.
e aí a explosão, aí depois eu tenho que vir com o rompedor hidráulico. Então, construtivamente, acaba ficando muito caro, bastante mais caro. Além do que o próprio condutor já é muito mais caro. E aí é uma questão de concepção de projeto, tá? E aí depende muito às vezes, do dono do parque. Eu tenho fornecedores, donos de parque, que privilegiam o parque subterrâneo. E tem outros que já privilegiam os parques aéreos. Esse parque aqui, por exemplo, é do maior montador hoje, do grande player de montagem de parques eólicos no Brasil, é esse aí. E todos os projetos dele são aéreos. O que está do lado dele é de Portugal, é uma empresa de Portugal. E ele privilegia os subterrâneos. Só que, o que aconteceu? Cada vez menos ele tem conseguido fazer todo 100% subterrâneo. E aí começam a surgir os parques híbridos. Eu tenho trechos subterrâneos seguidos de trechos aéreos. Tá? O subterrâneo é mais caro, o subterrâneo é mais difícil de construir. Mas, do ponto de vista de problema, ele dá muito menos. Ele é muito menos problemático. Ao longo da vida útil dele, o investimento inicial acaba se pagando durante a operacionalização. Mas isso não é uma regra, não necessariamente. Um problema, como quando eu estava na manutenção, eu vivenciei vários problemas em redes subterrâneas, chegava a passar 3 dias o parque fora de operação até encontrar o motivo da falha. Então, isso é muito ruim. Você pega um parque como esse, um parque de 120 aerogeradores de 4.2 GB cada um, a gente está falando de 500 mega de energia, 500 mega de energia, não, 500 GB, né? De energia. É muita energia para você parar por um problema subterrâneo. Ah, mas é um circuito, são 5 aerogeradores, são 20 mega. É 20 mega de energia que você para por 3, 4 dias. O preço que a gente tem hoje, cada vez mais apertado, é um OPEX que não fecha a conta lá na frente. Então, às vezes, um investimento numa rede aérea vale a pena na hora que você começa a pensar, ponderar esses problemas futuros. De novo, engenharia cada vez mais, juntar técnica e finanças. Só uma solução técnica não adianta mais, o mercado não quer. Ele quer que você mostre a técnica e valide num estudo financeiro. E o estudo financeiro entra com tudo isso. Lá, daqui a 10 anos vai estar se pagando? Não vai? Como é que funciona? Mas, do ponto de vista técnico, subterrâneo é melhor. Do ponto de vista estritamente técnico. Mas, do ponto de vista econômico, você começa a ter que ponderar um pouquinho mais. Tá? E hoje, no mercado, você encontra as duas soluções. O processo construtivo, a próxima parte é a montagem. Tá? E aqui a gente entra em mais uma dificuldade construtiva. Montar um parque eólico, uma rede de média tensão, é complicado. A mão de obra está sujeita a riscos elevados. Isso aqui são montadores em cima de uma estrutura. Você tem estruturas de 20 metros, 19 metros, onde você tem que expor o funcionário ao risco. Vou trabalhar com Sky, que é algo que a gente escuta muito no mercado. Para montar o parque eólico todo no Sky. O Sky não acessa. O Sky ele tem acesso, se os acessos são ruins para um MUC que vai montar, para um trator que vai abrir uma frente, imagina para um Sky para poder chegar, patolar e ter estabilidade suficiente para colocar o montador lá em cima. É muito complicado. Então, normalmente é feito assim, meio arcaico. Pega lá a espora, sobe na espora mesmo e vai fazer a montagem. Tá? Aqui talvez, do ponto de vista eletromecânico, o menos arriscado, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Mão de obra é barata, o processo construtivo é apertar parafuso, então o maquinário é basicamente chaves para aperto. Então você não tem uma grande complexidade, você não tem máquinas envolvidas, exceto um Sky, caso você queira fazer no Sky. E máquina é o que mais pesa num processo de construção. Quanto mais máquina eu tenho numa frente, mais cara aquela frente acaba sendo. Então, se eu consigo ter mão de obra, eu acabo tendo uma redução de custo. Então, o processo construtivo para a rede de média tensão, ainda é diferente e, do ponto de vista de tecnologia, ainda é arcaico frente ao que as distribuidoras estão fazendo hoje. Hoje você tem gente trabalhando em distribuidora que vai fazer uma montagem de uma rede interna, uma rede de uma cidade, e o cara vai no Sky, todos os equipamentos dele são elétricos, ele não tem uma chave de fenda, ele não tem nada. Tudo dele é elétrico. Ele precisa cortar um cabo, é um cortador elétrico ou hidráulico. Ele precisa fazer um aperto, é uma torqueadeira. Então, todas as ferramentas são mais modernas, digamos assim. Aqui a gente ainda não consegue chegar nesse nível. Seja porque é difícil o acesso, seja porque financeiramente ainda não vale a pena. Mas isso precisa mudar. Tá? É um aspecto também que precisa ser modernizado. Você não tem como confiar tanto assim somente na pessoa para poder fazer um nível de produção adequado. Então, o lançamento é o próximo passo.
E aí a gente vai para nivelamento, grampeamento e tal, também continua sendo arcaico. Geralmente esse tracionamento aqui, é porque a figura não mostra, mas aqui atrás tem uma retroescavadeira. E ela vai puxando o condutor. Na mão mesmo ela vai puxando. Linha de transmissão já tem um método diferente. Ela vai usar um puller de freio, equipamentos elétricos. É uma metodologia um pouco mais moderna. Mas aqui a gente ainda faz muito manual. Rede de média tensão é um processo manual. Ainda hoje é um processo bastante manual para a construção. E a gente meio que se assusta, principalmente eu passei na distribuidora também um tempo, e na distribuidora você tem um costume, questão de segurança, questões operacionais, de velocidade, capacidade produtiva, bem diferentes de quando você chega num parque eólico. Um parque eólico acaba que você tem somente mão de obra bruta mesmo para fazer o serviço. Então a produção, a produtividade acaba sendo bem diferente. Tá? Aqui a gente tem um dinamômetro, né? Então quando você vai fazer um lançamento, nivelamento, grampeamento, você faz o nivelamento e o nivelamento dando o que a gente chama de tiro, né? O tiro nada mais é do que você pesar. O projeto, ele te diz que peso cada estrutura vai ter. Baseado no peso, você dimensiona uma estrutura, você dimensiona um condutor. Então, aqui você precisa adotar o peso que está em projeto. E o peso você mede no dinamômetro. Tá? Então, é um processo também ainda bastante arcaico. E aí a gente acaba com o nivelamento e grampeamento, né? Que é mais uma ideia, aqui é um nivelamento já com MUNC. Eu tenho um MUNC para ajudar. Geralmente, topos de estruturas, eu vou ter dificuldade por conta do peso. Então, um montador sozinho ele não consegue colocar o condutor em cima do isolador, lá em cima. Nesse caso aqui, eu tenho um MUNC para poder fazer esse suporte. Então, eu tenho muita dificuldade para construir uma rede de média. A rede de média ela não é simples de ser construída. O processo construtivo de uma rede de média é extremamente complicado e cheio de fatores intermediários. Tá? Eu trouxe aqui para você só os grandes grupos, algumas dificuldades, acessos, tipo de terreno, mas não é trivial, tá? Não, e nem está escrito em pedra. Eu brinco muito, eu venho da manutenção e aí caí na construção. E as experiências que eu tive de construção sempre me diziam que construção era muito rotineiro, né? Tudo muito igual, é um processo, repete. E na rede de média não é. É quase uma manutenção. Essa estrutura você montou com MUNC, a de baixo você já montou manual, na próxima talvez você já tenha tido uma outra solução. As soluções vão variando. Uma solução, às vezes, você precisa de um montador em cima, na outra precisa de 3, na outra precisa de 4. E aí você tem técnicas diferentes para poder estar trabalhando. Então é uma vivência bastante diferente do ponto de vista de construção de rede de média. Diferente do que é uma concessionária, diferente do que é uma linha de transmissão, diferente do que é uma subestação. E é uma coisa que eu me enganei também quando eu caí no mercado. E como você tem a mesma figura, eletricista, montador trabalhando em todas elas, você diz, é a mesma mão de obra, é a mesma capacidade. Você não coloca um eletricista montador de linha de transmissão numa rede de média, ele não vai saber fazer. Apesar de ser praticamente a mesma coisa, é jogar um fio, como os engenheiros civis que trabalham comigo falam, né? Botar 2 postes e esticar um arame em cima. Não é. Na hora que você vai fazer, é totalmente diferente. O cuidado é totalmente diferente. A forma de trabalhar é diferente. Uma linha de transmissão, quando você vai puxar 400, 500, 600 metros de vão, tem um cuidado que é totalmente diferente de puxar 80 metros de vão em ângulo numa rede de média. Uma linha de transmissão, você praticamente não faz ângulos. Aqui você faz ângulo a cada 3 estruturas. Então, isso tudo gera complexidade e tudo isso gera dificuldades construtivas. Essa aqui é uma foto bem recente, né? Então, esse projeto está terminando lá. E aí entra na manutenção, só para a gente terminar aqui a manutenção, que é a minha casa, né? Eu, desde que eu comecei no setor, caí direto na manutenção. Caí na manutenção e da manutenção eu puxei P&D, puxei desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções, e hoje estou tentando trazer a minha bagagem de manutenção para dentro da construção. Então, tudo que eu falo aqui para vocês de que é arcaico é porque eu olho do ponto de vista do que eu já vivi na manutenção, já vivi em outros setores, e vejo que ainda é muito manual e pode ser melhorado. Tá? A manutenção, aqui é uma figura só ilustrativa mesmo, manutenção de uma subestação. A manutenção de subestação é uma manutenção de uma certa simplicidade, porque a manutenção de uma subestação, geralmente, ela vai estar desligada. Ela estando desligada, eu tenho um acesso muito fácil. Os equipamentos são muito robustos, então eu não tenho muito trato fino para a manutenção pesada. Eu vou ter um trato fino lá na eletrônica, vou ter um trato fino na hora que eu precisar fazer um ajuste de proteção,
mas isso daí é dentro da sala de comando. O que a gente fala aqui de manutenção é manutenção grosseira, manutenção de limpeza de TP, limpeza de TC, troca de equipamentos, uma regulagem de uma chave eletromecânica, e aqui volta a ter uma sinergia muito grande com outras engenharias, tá? Eu vou ter análise de óleo, eu vou ter análise de hidrossolúveis, eu vou ter várias análises químicas, eu vou ter um engenheiro químico trabalhando comigo. Eu vou ter muita regulagem de chave, vou ter muita regulagem de contato, contactoras, tudo isso eu vou ter um engenheiro mecânico do meu lado. Eu tenho essa parte eletromecânica de subida, de desmontagem, a parafusar, é mecânica de novo. Não é algo que a gente é treinado para entender. Que torque eu tenho que dar num parafuso M16? Eu nunca na minha vida, na academia, pois nunca tinha visto. Chega num processo desse, tem um torque certo para cada parafuso. E se você der o torque errado, ele quebra. Tem uma sequência certa para dar um torque no parafuso. Se você der a sequência errada, ele quebra. Então tem um monte de coisa que você vai aprendendo que você não vai ver aqui, você vai ver lá no campo. Você pegar, você ter uma multidisciplinaridade de engenharias, ou pelo menos de técnicos perto de você, é fundamental para o sucesso de manutenção. Tá? Então aqui é mais uma ilustrativa. E aí, um conceito, né, do que é o aspecto mais crítico do trabalho de manutenção que a manutenção tem para fazer. Eu acho que tinha umas... primeiro aí, né, o desafio do administrador de ativos. A manutenção, ela deixa de ser um pouquinho a manutenção braçal, essa manutenção que a gente é acostumada, a quebra conserta, e aí gera até um nome diferente, mantenedor de ativos. Tem uma ISO que chama ISO 55000, é uma ISO de manutenção de ativos, para manutenção de ativos. E ativo nesse sentido, o ativo é o bem. É uma subestação, dentro da subestação é um trafo, é um disjuntor, é um TC, é um TP. De que maneira eu posso dar manutenção desse ativo para garantir que o desempenho seja mantido ao longo do tempo? O conceito de manutenção mudou. O conceito de manutenção hoje é garantir a vida, garantir a entrega de valor daquele ativo, daquele bem. Então, eu não penso mais na manutenção como aquele monte de mecânico, de eletricista, esperando quebrar para ir lá arrumar. Ele tem que agir preventivamente. Eu tenho que estar prevendo e hoje cada vez mais predizendo o que vai acontecer. Então, eu tenho uma manutenção que era corretiva, que passou para a preventiva e hoje já se fala em preditiva. A manutenção corretiva quebrou conserta. A preventiva, eu sei que por uma análise histórica, a cada 3.000 horas, aquele equipamento dá um problema. Então, quando chega perto de 3.000 horas, eu dou uma manutenção nele. A preditiva, eu olho o equipamento todos os dias. Eu instalo sensores, eu faço uma avaliação cotidiana dele. Eu sei, por uma termografia, por exemplo, de uma rede de média tensão, eu passo uma vez por semana a termografia e eu vejo que teve uma variação de 6, 7 graus em um conector. Eu sei que aquele conector vai dar problema. E aí eu me planejo para fazer uma intervenção preditiva naquele equipamento. Análise de óleo. Eu coloco um analisador de óleo dentro de um transformador, lá no relé de Buchholz dele, e eu começo a avaliar qual é a quantidade de hidrossolúveis, a quantidade de elementos que estão presentes naquela escape de gás. E eu consigo predizer qual é o problema que está acontecendo. Começou a acumular cobre. Se está acumulando cobre, eu tenho um processo degenerativo do isolamento interno do transformador. Começou a aparecer derivados de carbono. Os transformadores têm lá os filetes de papel que fazem isolamento. Aquele papel ou está queimando ou está corroendo. E aí começa a produzir carbono em excesso no meu óleo. Então, a partir da avaliação, eu sabendo o que tem, qual é o componente químico que está variando dentro do meu transformador, eu consigo dar uma manutenção diferente. Eu consigo saber se é um comutador que está dando problema, se é um enrolamento, se é um isolamento. Então, somente com uma avaliação química, eu já começo a ter uma predição do problema. Então, a manutenção ela vem agora para garantir que o desempenho seja mantido. Eu vou dar um exemplo aqui de quando eu estava na concessionária. Transformador de beira de praia. Transformador de beira de praia, a gente aqui está uma das piores maresias do mundo, ele vai dar problema. Vai dar porque a maresia vai corroer, vai estragar. Qual foi a conclusão que se chegou? Se trocava o transformador muito corriqueiramente, porque dava muito problema. O que foi que se pensou? Então vamos usar material diferente, vamos usar outro tipo de construção. E o que se viu é que ficava muito caro, ficava inviável. Qual foi a solução? Bota o transformador para 120%, 140% da carga nominal dele. Ele vai se acabar antes mesmo,
pelo menos eu usei acima da potência nominal dele. Otimização de recursos. Eu vou continuar trocando, vou, mas durante a vida útil dele ele entregou muito mais valor. Então, é uma conta que não é nada técnica, é uma conta financeira, é uma conta que a gente faz na manutenção. A manutenção bem feita está ali a palavra-chave, está no desempenho. É saber o desempenho, é saber o valor agregado que você está entregando. Às vezes não é a técnica, porque a técnica me diria, não, vou fazer um transformador que é todo de fibra. Aí, por ser de fibra, não vai corroer. É a melhor solução? Provavelmente não. Provavelmente o custo não compensa o resultado. Quando a gente fala de manutenção, tem essas metazinhas aí que são, depois vocês podem ler com cuidado, que a gente tem que sempre ter cuidado. Isso aqui eu trago da TPM, tá? TPM é uma técnica de manutenção mais avançada, Total Productive Maintenance, né? Manutenção de produtividade total. É baseado em desempenho. Eu vou entregar desempenho máximo, eu vou entregar resultado máximo durante a vida útil do meu ativo. E aí, alguns aspectos importantes também. Tinha mais um aqui, cortou aqui embaixo. Mas tem alguns aspectos mais relacionados a cada vez mais fazer gestão. O mantenedor, o engenheiro mantenedor, ele cada vez mais precisa fazer uma gestão bem técnica dos ativos. E quando eu falo gestão, é desde a gestão de recursos das pessoas, gestão de ferramentas, as ferramentas que ele tem disponível, até a gestão de custo, de tempo, do projeto, gestão da forma como ele vai interagir com o ativo dele, da forma como ele vai capturar dados. Então, quando eu estava na manutenção, eu cheguei a trabalhar na manutenção de guindastes, grandes máquinas, grandes equipamentos. E um dos grandes, onde eu comecei a fazer pesquisa e desenvolvimento, foi nesse setor. E o que a gente fazia? Eu instalei em cada um dos meus guindastes um equipamento de telemetria integrada. Telemetria satelital, porque o guindaste ficava em locais de difícil acesso de comunicação. Eu tinha lá um sistema satelital que me dava todas as informações do guindaste todos os dias, a todo momento, todo minuto. Eu sabia minuto a minuto qual era a rotação, qual era o consumo, qual era a velocidade, se ele estava com sobrecarga, se ele estava bypassado, se o óleo dele tinha sido trocado. Eu tinha informação. Manutenção é cada vez mais ter a informação. Não precisa ser nesse nível de tempo real, tá? Você pode ter um nível um pouquinho antes. Mas quanto mais informação você tiver, melhor é a sua manutenção. Então a manutenção saiu daquela figura. Esqueçam aquela figura de mantenedor, que é o cara que está todo sujo de graxa para ir meter a mão e resolver. Hoje em dia, os bons mantenedores estão muito mais tempo fazendo PCM, fazendo planejamento e controle da manutenção. Eles estão dentro do escritório, em frente ao computador, fazendo avaliação de dados. Estão trabalhando com Big Data, estão trabalhando com doar digital, estão trabalhando com conceitos que estão totalmente diferentes do que 20 anos atrás, acho que até menos, até 10 anos, 15 anos atrás, se pensava que era manutenção. E eu falo isso, a gente pensa, mas no Brasil não é assim. É cada vez mais, tá? Cada vez mais, na eólica, você vê isso. Eu falei no começo aqui que tem uma empresa aqui do Ceará que ele hoje faz os duais digitais das torres eólicas. Para que ele faz isso? Não é para avaliação de capacidade eólica, capacidade de vento. Isso aí é um outro estudo que também é muito forte. Mas é para garantir que o ativo vai estar em capacidade operacional o tempo inteiro. Então, ele faz você constrói um modelo matemático e no modelo matemático você começa a rodar simulações. Se o vento se mantiver na média histórica durante tanto tempo, qual é o nível de desgaste que aquela peça ali vai ter? E aí você simula matematicamente. Simulando matematicamente, você tem uma previsão de vida útil. Aí talvez o fabricante diga que a cada 3.000 horas você tem que trocar aquele óleo lubrificante. Você descobre que na condição Brasil, aquele óleo lubrificante, aquele aerogerador, produz 40% mais. Então aquele óleo não é mais 3.000, com 2.000 horas eu tenho que trocar. Senão eu vou perder produção. Isso um modelo matemático te dá. Isso uma capacidade de avaliação de informação te dá. Manutenção tem virado isso, tá? Manutenção tem deixado de ser aquele cara que vai lá na frente, arruma o problema e espera o próximo, para ele se antecipar ao problema. A máquina não pode parar. Se eu tenho hoje um leilão que me vende energia a R$ 46,00 o mega, eu preciso fazer valer esses 46, porque não é mais 460. Então eu preciso que a minha manutenção não deixe parar. Esse parque que eu mostrei para vocês agora, que eu estou trabalhando, era o gerador ficando pronto, ele entrando em operação. Foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de vivenciar isso. Geralmente, os projetos anteriores eram 30, 40 aerogeradores. Terminei de montar, esperava o aval da ANEEL, ligava todo mundo junto.
Hoje em dia, a pressão é tão grande por resultado que o aerogerador ficou pronto, pediu na ONS e conectou. Então, cheguei a ter nesse parque 2 aerogeradores ligados no transformador de 500 kV. É um transformador jogando reativo infinito no sistema, mas tinha uma produção, e ele precisava produzir, ele precisava entregar. Então, a manutenção é cada vez mais essencial por isso. Se eu estou antecipando uma entrada, mesmo sabendo que eu vou ter uma penalização de reativo, é porque eu preciso gerar resultado. Então, parar uma máquina hoje não é uma opção mais. Eu preciso me antecipar. E a rede de média é quem mais para. Se você pegar nos paretos, o que faz um parque perder produção de forma agressiva é uma rede de média tensão mal construída, um problema numa rede. Um aerogerador tem um problema, ele para, mas ele não para os vizinhos. Já uma rede de média que para, ela para um circuito inteiro. Esse parque que eu estava comentando para vocês, a cada 5 aerogeradores é um circuito. Então, a cada 5 aerogeradores, nasce um circuito elétrico. Então, se eu tenho um problema no circuito, eu perco 5 geradores, são 20 mega. Se você fizer uma continha rápida, você está perdendo aí mais ou menos R$200 mil por dia. Então, é muito dinheiro para se perder por um pequeno desvio de uma rede desse tipo. Aqui algumas figurinhas, mas só para fechar a parte de manutenção. Aqui é a figurinha do curva da banheira, né? A curva mais, eu não sei quem aqui passou por manutenção, mas a curva da banheira, ela fala que no começo, logo no começo, na infância, onde costuma acontecer muitos problemas e muitas falhas, que é quando o sistema ainda não é conhecido, a engenharia desenvolveu, mas ainda não testou, então no processo de teste costuma falhar mesmo, é normal que falhe. Geralmente nesse estágio, as máquinas não vão para o mercado, então a rede de média, como ela não tem uma possibilidade de ser treinada em laboratório antes, é onde tem muito problema. Então hoje, para a entrega de um parque, de uma rede de média tensão de um parque eólico, você vai perder mais ou menos 40% do seu tempo fazendo retrabalho. O retrabalho nada mais é do que garantir que eu não vou ter problema de mortes na infância, né? Logo no começo, que eu não vou ter problema no meu sistema. Então, os operadores de parques eólicos, eles exigem de você que você construa e, no começo da vida dele, você dê manutenção. E você vai dar muita manutenção. É muito detalhe e acaba gerando muito problema. A minha taxa de retrabalho nos parques que eu trabalho hoje é de 26%. Então, de tudo que eu faço, 26% eu sei que eu vou ter que refazer em algum momento. É muito custo, é muita despesa. Para o dono do parque é interessante porque ele mata esse começo da curva da banheira. Tá? Durante no meio da vida útil dele, é enquanto ele entrega resultado. Enquanto ele entrega resultado, ele não falha. Ou a falha tende a ser muito baixa. Essa é a expectativa que a gente tem baseada nas estatísticas. Tá? A curva da banheira nada mais é do que uma curva estatística. Ela é baseada em uma sequência de vários estudos, uma população amostral grande, e você acaba construindo essa tendência. É como uma curva normal. A curva normal, se você fizer muitas vezes o mesmo ensaio, ela vai acabar atendendo a curva normal. Quanto maior a população amostral, mais ela tende uma curva normal. A curva da banheira é o mesmo conceito. Quanto mais eu tiver, mais ela vai tender para isso daqui. E no final da vida, ela começa a falhar. E a manutenção, ela entra para garantir que a parte plana aqui embaixo seja a mais longa possível. Garantir que a parte plana se perpetue. Que as falhas demorem para acontecer. Que o final da curva da banheira demore a acontecer. E uma outra coisa interessante que está acontecendo no setor eólico é que a gente está chegando no final das vidas úteis de muitos parques. Então, o Ceará construiu os primeiros parques. O Rio Grande do Norte também tem parques antigos. Esses parques estão entrando no processo final de finalização, de falhas muito corriqueiras. E aí começa a ter um ajuste do que pode ser feito. Tem 2 modelos no mundo acontecendo. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Os parques entraram no ciclo final e foram abandonados. Então, você tem alguns estados americanos onde tem lá aerogeradores abandonados, caindo aos pedaços. Na Europa já foi feito diferente. Na Europa foi repotencializado. Então, a mesma torre, mesma base, foi feita uma repotencialização. Era uma turbina de 800 kg, virou uma turbina de 1.2 mega, de 1.8 mega. Aqui no Brasil ainda não chegou nesse ponto. A tendência que a gente vê hoje, o colega está com a camisa da Goldwind, né? A Goldwind está fazendo uma repotencialização num parque aqui em Caraizinho, montada. Não, ali já é Caraizinho, né? Lá? Não sei se você sabe. Aqui no Ceará tem uma repotencialização em curso. A Goldwind comprou, na verdade, ela fechou um negócio para repotencializar um parque da INPSA. A INPSA saiu do mercado, que era a Argentina, e o projeto da Goldwind é um projeto muito parecido.
todos dois baseados num projeto alemão. E aí o que aconteceu é que o parque foi abandonado e ele foi repotencializado, ou está sendo repotencializado, pela Goldwind, que é a maior fabricante chinesa. Então eles estão aqui fazendo repotencialização. Ao mesmo passo, a gente teve repotencialização aqui no Ceará, ali no Mucuripe. Aquelas 2 turbinas da Vobem que estão lá no porto, eram turbinas de 400, se eu não me engano, eram 500 quilos, e foram repotencializadas para 800. E agora, se eu não me engano, ela está indo para 1,2. Então, tem 2 formas de tratar o final da curva. Ou você repõe, ou você abandona o ativo. Tá? E aí depende, de novo, do análise financeira. As 2 soluções são interessantes. Aqui é um ciclo PDCA, né? Para quem outra coisa que eu queria deixar de recado final para vocês. Eu saí daqui saí da academia direto para o mercado. E quando eu caí no mercado, eu comecei a ver um monte de coisa que eu nunca sabia nem que existia. De PDCA a ciclos de gestão de pessoas. A gente não vê, a gente não é preparado para isso na academia. Mas lá fora vão cobrar. O colega mais cedo perguntou, mas eu tenho que pagar o piso salarial para engenheiro. Se o engenheiro souber essas coisas, eu pago. Eu, como empreendedor, como dono de empresa, pago com todo gosto. Mas me mostrem um que saiba. A maioria não sabe. A gente acaba formando os alunos ainda com muita fragilidade do ponto de vista do que o mercado quer. E aí é interessante o que o Emanuel falou. Aproximar o mercado da academia é para isso. É para isso que o CREA tem uma função interessante e importante. Para poder levar para a academia, para o banco da academia, o que o mercado quer. O mercado quer isso aqui. Que o engenheiro que saia pelo menos sabendo o que é um PDCA. Que saia sabendo quem é Kaplan, quem é Norton. Que saia sabendo como é que se usa um Business Scorecard. Hoje em dia eu já falo até de coisas mais modernas. Como um engenheiro que também tem uma startup, que trabalha com tecnologia, eu quero um cara que saiba design thinking. Eu quero um cara que saiba trabalhar com modelos conceituais a nível visual. Então, eu preciso disso. O mercado precisa disso. E a gente não tem se formado. A manutenção que a gente chama de manutenção de gestão de ativos, ou manutenção de classe mundial, que é a Shell, nos anos 70, criou esse conceito, ela é baseada no ciclo de PDCA. Você vai planejar, você vai executar, verificar e vai agir. Ciclo de melhoria contínua. Aí eu volto, como desenvolvedor de software que já fui, ainda trago conceitos a mais. Você vai falar de Lean. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com Lean Construction. Lean Construction é Lean aplicado na engenharia. O Lean é um conceito que vem, não sei se todo mundo conhece, é um conceito muito forte no desenvolvimento de software. E também na produção, mas produção Toyota, né, o TPS. Mas é uma produção de custo baixo. Você garantir a produção puxada, garantir a produção com o mínimo de recursos ou otimizando a produção global. E tudo isso está sendo aplicado na engenharia. Na RMT, nas redes de média tensão, se aplica Lean Construction. Nas redes de média tensão se aplica Kanban, se aplica o 5S, se aplica todos os conceitos de chão de fábrica que a gente está aplicando hoje no processo construtivo. Está aplicando também na manutenção, e aí já há mais tempo. A manutenção TPM, manutenção de produtividade total, ela é baseada na capacidade de trazer recursos diferentes. De novo, multidisciplinaridade. Eu vou ter gente da administração, engenharia de produção, vou ter várias pessoas envolvidas. E aí também tem mais um gap de soft skill, né? Acho que esse era o último. Também tem mais um gap de soft skill. A gente acaba não sabendo se relacionar. Engenheiro já, normalmente, é difícil de se relacionar. Mas a gente tem que aprender. Tem que saber se relacionar, tem que saber cobrar, tem que saber receber crítica e fazer crítica. É algo que eu, pessoalmente, penei bastante no mercado. Então, espero que vocês, quando estiverem indo para o mercado, tenham uma visão um pouco diferente de que forma se relacionar, de que forma tratar com as pessoas. Esse daqui é um perfil profissional para um engenheiro de OEM, tá? Então, se você conseguir se encaixar nessas coisas, são muitas coisas, tá? É o que o mercado espera hoje. Isso aqui eu tirei de algum conjunto de vagas que eu mesmo procurei no mercado durante um tempo e de outras que eu fui encontrando no meio do caminho. Esse é um perfil que não é difícil, tá? Ele só precisa ter foco. Então, se você tem um interesse de entrar numa operação de manutenção, na construção, de ser um engenheiro de campo, essas coisas hoje são necessárias. Essas e muitas outras, tá? Aqui é só o apanhado mais geral. É uma formação
em soft skills, em hard skills, em capacidades, em habilidades diferentes, com atitudes principalmente bem diferentes. Eu tenho muito problema, e aí eu falo como alguém que contrata muita gente, eu tenho um problema com as atitudes. O engenheiro, para poder ir para campo, ele tem que ter uma atitude muito diferente. E o que a gente encontra cada vez mais saindo da academia é aquele engenheiro que acha que vai ser projetista. Nada contra o engenheiro projetista, eu também já fui projetista. Mas o engenheiro projetista ele tem que entender que quem vai executar a obra dele precisa entender o mesmo nível de conceito dele. Se não tiver o mesmo nível de conceito, a obra não sai redonda e a culpa é do projetista. Ou então vira um jogo de um contra o outro. E o que eu noto? A atitude do pessoal que se propõe a uma vaga dessas não é adequada para campo. Não tem a visão, a percepção de que o campo exige muito mais, é muito mais complicado, o relacionamento interpessoal é importante, e principalmente uma coisa que o projetista não tem é um pouco de menos ego, né? Você não pode ter tanto ego de sua solução ser a solução, porque você projetou tem que ser feito daquele jeito. O projeto é feito para mudar. Então é uma coisa que eu também aprendi, principalmente nesses últimos anos, na construção. O projeto chega para mim para mudar. Eu não tenho um projeto que chegue para mim e eu execute tal qual. Se o projetista tem um ego muito inchado, ele vai brigar comigo e ele vai perder, porque eu que vou tocar a obra dele. E aí, no final, ou ele corrige ou eu vou ter que fazer um as-built e corrigir o dele. Então, esses perfis, essas atitudes, vocês precisam ter, vocês precisam desenvolver. E tenho certeza, eu falo isso que eu faço isso e muita gente no mercado faz. Quem aqui é de campo, já teve experiência de campo, sabe que a briga campo-escritório é grande, e a gente precisa entender, ter a percepção de quem entrega valor. E no final, quem entrega valor é quem está lá na frente do serviço. Tá? Bom, quem quiser perguntar qualquer coisa, está aí meus contatos. Tá? O QR Code ele também vai para os meus contatos. Tem o meu LinkedIn aí. Diferente do Emanuel, eu não tenho Facebook, Instagram, essas coisas vocês não vão usar, mas o LinkedIn, quem quiser, pode pegar aí. Tá? Bom, era isso, pessoal. Obrigado. Desculpa aí se demorei um pouquinho a mais. Tinha planejado um pouquinho menos aí. Alguma pergunta, alguma coisa? Ah, tá. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa? Não, eu desenvolvia software para o setor, para o governo. Eu trabalhava com mainframe, fazia modernização de mainframe, então era programação assembly, VHDL, era mais para, não era nada de engenharia. Foi inclusive antes de eu entrar na engenharia. Não, eu esqueci o microfone, mas a pergunta é se a tendência hoje é você ter mais sensores, né, câmeras e tal. Mais automatizado. É exatamente isso. São as subestações elas estão na IEC 61850, que é um modelo de comunicação interna para subestações, baseada já em manutenção também. Vai ser cada vez mais normal você ter muito sensor dentro de uma subestação, mas muitos sensores mesmo. E aí tem toda uma tecnologia, quando eu falei de blockchain mais cedo, é por isso. Cada vez mais você vai ter lá as suas IEDs, né, seus equipamentos eletrônicos inteligentes, cada um se comunicando com o outro, trocando informações muito rápido. Então, vou ter muita informação rodando dentro de uma subestação. E essa informação tem que ser agregada, consolidada no banco de dados. Então, eu tenho muitos pontos de fragilidades aí. O fato de eu ter sensores me garante a preditiva, me garante a análise de dados, me garante informações. Então, é um caminho sem volta.
Há pouco tempo atrás eu estava instalando um relé da Schneider, um modelo novo de relé da Schneider, e ele vem com o protocolo GUS e ISM850. Ele só de pacote de dados para ele, eu precisava de um plano de internet, de tanto de informação que ele produzia. E é caminho sem volta. Agora, nesse caso específico, eu instalei uma Ferrari para o cara usar um Fusca, porque ele usou a proteção 5051 e só. Então ele comprou um equipamento extremamente agressivo, extremamente moderno, mas não soube usar. E aí, no caso, tentei argumentar e tudo, mas a compra não era minha, eu só estava lá para instalar. Mas é um papel que vocês têm, né? Apresentar o valor, apresentar a melhoria tecnológica e usar. Se você não usar, não adianta. Se você não tiverem na cabeça que construção, operação, manutenção é cada vez mais análise de dados e tomada de decisão em cima de informação, vocês não vão conseguir vender, não vão conseguir se inserir muito bem no mercado. Aquelas habilidades que eu coloquei aqui estão muito focadas nisso, tá? Beleza? Mais? O Pedro está perguntando se ao longo das linhas de transmissão de média existe algum tipo de automação com supervisório. No meio da linha, tem algumas linhas que até tem. Elas vão ter uns elementos de avaliação de corrente, surtos e tal. Mas, geralmente, você só vai encontrar inteligência computacional nas pontas, dentro das subestações. Na distribuidora, você até encontra nos religadores, né? Então, no meio do caminho, você tem religador, você tem outros elementos. Mas, na linha de transmissão, exceto casos muito específicos e pontos de conexões muito importantes, você só vai ter na subestação, nas subestações no meio do percurso. Tá? Ao longo da trajetória de um profissional, como o senhor bem colocou, a gente, assim, no linguajar mais simples, a gente apanha muito para aprender, né? Eu vejo hoje muitos profissionais assim, que são bem, que têm um know-how, eles têm o interesse em formar profissionais idem para o mercado. Eu entendi que o senhor voltou para o meio acadêmico, regressou. O senhor tem cursos ou planeja dar cursos, caso a sua agenda permita, voltado a isso, a formar profissionais que o senhor bem colocou, que possa fazer aquele currículo ali? Não, então, a questão dos cursos, eu voltei para a academia também para dar aula, né? Então, eu dou aula nesse sentido. Uma das coisas que eu até brincava quando eu comecei a dar aula com a professora Rebeca, eu estava ali para formar minha mão de obra, porque eu tinha minha empresa, eu precisava, sentia falta, e eu disse, não, eu vou lá e vou formar, então eu comecei a dar essas disciplinas que me interessavam do ponto de vista de o que eu esperava daquelas capacidades. Cursos avulsos, assim, eu não entendo que eu consiga agregar muito. É mais realmente na formação, mas é um caso a se pensar. Agora é um caminho sem volta, tá? Eu acho que ou a academia mesmo, as pessoas entendem que aquilo ali precisa ser entregue, e aí não é só a academia, não é só a instituição, vocês também têm que ir atrás, vocês têm que entender, essas palestras são importantes para isso, vocês verem o que o mercado está pedindo, e vocês têm que ir atrás, porque senão também só um lado não faz 100% do trabalho. Viu? Era isso? Algo mais? Então, vamos encerrando a palestra com o professor Daniel Kenji. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu queria convidar o professor Raimundo César para vir entregar o certificado. Deixa eu tirar uma foto. Mostra assim o certificado. Ótimo. Estamos sorrindo. Pronto, muito obrigada. Quem é bom de selfie aí para tirar todo mundo?